Olá, alunos! Tudo bem? Na videoaula de hoje, eu vou falar sobre escopo de variáveis em Python. Então, variável é um mecanismo que permite localizar facilmente um dado armazenado na memória principal do computador. Então, o conteúdo de cada variável está numa posição específica na memória principal do computador, e a variável aponta para esse lugar. E a variável atribui o nome a uma região da memória. Por exemplo, Antônio está armazenado, a string Antônio está armazenada em uma certa região de memória. E a variável nome aponta para essa região de memória. Já tem outro lugar da memória que está armazenado o inteiro 37. E a variável idade aponta para essa localização da memória. Vamos depurar o seguinte exemplo no Tony. Temos aqui a variável 10 e 20. Então, vamos rodar aqui, mudando com F7. Vai criar a variável A, vai criar a variável B. Observem que as variáveis estão aqui nessa outra janela. As variáveis que são mostradas aqui são o que a gente chama de variáveis globais, que são criadas no corpo principal do programa. Existe diferença entre uma variável declarada em uma função ou no corpo principal do programa? Vamos ver esse outro exemplo aqui. Tá, vamos executar. Tem a função, tem a variável global b igual a 10, a variável global c igual a 20. Vou chamar a função raiz 1, passando b e c como parâmetros, 10 e 20 ali. Observem que agora, quando entrou na função, abriu outra abazinha aqui, que são as variáveis globais, que são as variáveis de escopo local, que são os parâmetros, parâmetro b e parâmetro c. Parâmetro c recebeu o valor menos 20 e o parâmetro C recebeu o valor 10, que vai dar menos 2 e vai ser retornado pela função, esse valor. Vai ser atribuído à variável global raiz função, que recebe menos 2. Posso ter variáveis com o mesmo nome em escopo diferente? Exemplo 3 aqui. Vamos executar. Temos a variável global b igual a 10 aqui, variável global c igual a 20 aqui, chamando a função raiz 1 com valores 10 e 20, que é o b e c. Vou acessar a função. Observem que abriu já aqui as variáveis locais. E também aparece b e c com valor 10 e 20. São as mesmas variáveis que estão aqui no global b e c com 10 e 20? Não. Mas elas têm o mesmo nome, mas não são as mesmas variáveis. Essas aqui estão no escopo local e essas aqui estão no escopo global. Mas aí, como que vai ser acessado aqui essas exatamente nessa linha? Vai pegar o b e c do local ou do global? Vai pegar o do escopo mais local, que seria aqui dentro da função, então as variáveis locais. 20 e 10 vai dar menos 2. Por acaso, nesse exemplo, tem o mesmo valor das variáveis globais, mas poderia ser que não tivesse. Vai retornar menos 2, que vai ser atribuído à variável global menos 2. Esse é o código que a gente acabou de depurar. Então, sim, você pode ter variáveis de mesmo nome em escopos diferentes, no global e no local. Aí a variável que vai ser exatamente usada é a do escopo mais próximo. Posso acessar uma variável do escopo principal, ou seja, do escopo do corpo do programa global, a partir de uma função? Vamos depurar esse código aqui. Vamos lá. Tenho a variável global b igual a 10, a variável global c igual a 20. Vou chamar a função raiz 1 com valores 10 e 20. Eu entrei agora na função. Já criou os parâmetros aqui, parâmetro b e parâmetro c com 10 e 20. Mas eu estou usando aqui nessa linha que está destacada, que o depurador está passando no momento, c. Mas não tem c aqui nas variáveis locais. O que ele faz? Se não tem aqui nas locais, ele procura no global. E tem um c lá no global, 20. Então, sim, você pode acessar, dentro de uma função, as variáveis globais.
Mas geralmente a gente quer manter, por exemplo, somente realmente aquelas funções, aquelas variáveis necessárias no escopo global, tá? As que são necessárias só no escopo local, você geralmente mantém só no escopo local. Aqui é só um exemplo para mostrar que você pode acessar uma variável de escopo global dentro de uma função. Menos 20, na verdade era 20 ali, né? Mais com menos 20, 10 vai dar menos 2, que é retornado pela função e atribuído à variável global raiz função. Posso criar uma variável global de dentro de uma função? Pode sim. A gente faz isso com esse código aqui. Primeiro você escreve global raiz e o nome da variável que você quer criar que tem escopo global, por exemplo, raiz função. Estou fazendo isso aqui dentro da função. E depois você usa a variável, por exemplo, raiz função igual a raiz. Vamos mostrar isso aqui no Tone. Variável global B igual a 10, variável global C igual a 20. Vou chamar a função raiz 1 com B e C como parâmetros. Entrei dentro da função aqui. Global raiz função. Ok. Tem já as variáveis locais parâmetro B e C. Aqui, que nem no exemplo anterior, não tem no local. Vai olhar o global, que existe, 20 e 10. Vai dar a raiz, que é uma variável local, vai ficar com menos 2. E raiz função vai virar uma variável global aqui. Observem que ela está na outra aba aqui. E ela recebe o mesmo valor de raiz, menos 2. E você também retorna a raiz aqui, menos 2. Então, uma variável é definida dentro de um escopo, local, global. E uma variável é acessível a partir do seu escopo ou qualquer escopo aninhado. Então, por exemplo, uma variável dentro de uma função vai procurar primeiro dentro da função, se não achar dentro da função, no escopo local, vai procurar fora, no escopo global. Caso tenhamos variáveis de mesmo nome em escopos distintos e acessíveis, a variável acessada é aquela com escopo mais próximo. Por exemplo, se a gente tiver a mesma variáveis distintas, mas com o mesmo nome no escopo local e global, procura primeiro no local, se não achar ali no local, global. Então, a variável vai atribuir um nome a uma região da memória e em Python a um valor objeto. Só voltando aqui, na verdade. Então, aqui é para mostrar que vai acessar sempre a do escopo mais próximo. Então, esse aqui é o exemplo 6. Vamos depurar. Vai criar aqui variável global B igual a 10, C igual a 20, duas variáveis globais. Vou acessar a função raiz 1, passando 10 e 20 de parâmetro. Existe já criou as variáveis locais que são os parâmetros, C e parâmetro B. Ok, mas C, duas variáveis distintas, do escopo local aqui com 20 e do escopo local aqui com 20 também. Por acaso, elas têm o mesmo valor, mas não necessariamente, tá? Isso aconteceria. Ele vai usar qual dessas variáveis? A mais interna, a mais próxima, a mais local. Que vai ser 20, 10, vai dar de novo menos 2. Que é retornada para a variável global raiz função. Então, uma variável atribui um nome a uma região de memória e em Python a um valor objeto. Uma variável existe dentro de um escopo. Existe o escopo global, principal, que é o corpo da função. Existe o escopo local, que geralmente é aqueles dentro das funções. Variáveis de escopos diferentes podem ter o mesmo nome. São variáveis diferentes, mas elas podem sim ter o mesmo nome. E aí vai usar aquela mais próxima. Ao acessar uma variável, a busca é iniciada no escopo mais próximo, local, e caso não encontrado, utiliza-se o próximo escopo, que é o global. Um exercício aqui para casa, tem esse código aqui, e dado esse código, pergunta 1. Como são definidos os valores de A, B e C utilizados pelas funções? Pergunta 2. Exercício 2. Altere o programa ao lado para que a função receba os valores A, B e C por parâmetro. Atualmente não está recebendo por parâmetro, mas agora que você quer que faça seja acessado por parâmetro. 3. A variável delta está em que escopo?
Nesse caso aqui eu dou a resposta, delta está na variável no escopo global, observem ele aqui, mas o mais correto seria que ela só estivesse onde ela é realmente necessária, que seria o escopo local aqui da função raiz função grau 2. Então altere a variável delta para o escopo apropriado, então mude o código para isso. Exercício 5, altere a função raiz função grau 1 para que os parâmetros tenham os nomes A e B. E por hoje é só, pessoal. Tchau!